A aula de hoje, a gente vai ficar falando exclusivamente sobre cumprimento provisório de sentença. Semana que vem, a gente fala do cumprimento definitivo, tá? Então, hoje nós vamos falar de cumprimento provisório, ou seja, quando eu tenho um cumprimento de sentença que ele é provisório, que ele não é definitivo. Isso acontece em algumas hipóteses, tá? Então, conceitinho para vocês anotarem aí. Vai lá? Aspectos introdutórios ainda, tá? Cumprimento de sentença de título judicial poderá ser provisório ou definitivo. Será definitivo quando a decisão tiver transitado em julgado, ponto e vírgula. Será provisório quando a decisão tiver sido impugnada mediante recurso ao qual não tenha sido atribuído efeito suspensivo. Tá? E essa parte aqui, ó, é a que mais nos importa, tá? Não tenha sido atribuído efeito suspensivo. Esse é o ponto principal. Basicamente é aqui que nós temos o cumprimento provisório. Então anotem aí, ó. Cumprimento de sentença de título judicial pode ser provisório ou definitivo. Será definitivo quando a decisão tiver transitado em julgado. Será provisório quando a decisão tiver sido impugnada mediante recurso ao qual não tenha sido atribuído efeito suspensivo. Então, aqui desse conceito, a gente tira duas coisas muito importantes do cumprimento provisório de sentença. A primeira delas é que o cumprimento provisório de sentença é aquele quando não tem uma decisão transitada em julgado. Porque se ela tiver transitado em julgado, ela vai ser uma decisão do cumprimento definitivo de sentença, tá? Cumprimento provisório, a gente não tem o trânsito em julgado. Coloca isso em muito grande, tá? Coloca isso em muito grande para vocês. Cumprimento de sentença, cumprimento provisório de sentença, ele não tem o trânsito em julgado. O cumprimento definitivo tem, o provisório não tem. Quando cabe o cumprimento provisório de sentença? Interrogação. Quando é cabível o cumprimento provisório de sentença? Tá? Então, provisório, a gente não tem o trânsito em julgado. Ele está pendente de recurso ainda. E quando que eu posso iniciar o cumprimento provisório de sentença? Óbvio, quando eu tiver uma sentença e aí está a parte negritada e sublinhada. Essa sentença, ela não pode ter efeito suspensivo. Lembra que nós comentamos do efeito devolutivo e do efeito suspensivo, tá? No semestre passado, quando nós falamos de recursos. Então, quando nós tivermos uma apelação desprovida de efeito suspensivo ou algum recurso desprovido de efeito suspensivo, a gente pode iniciar o cumprimento provisório de sentença, tá? E aqui nós temos duas peculiaridades. Vou fazer uma perguntinha aqui para vocês. A apelação tem efeito suspensivo como regra? Artigo 1012. A apelação tem efeito suspensivo. Como regra, sim. Artigo 1012. A apelação terá efeito suspensivo. Então essa é a regra. A regra é que a apelação tem efeito suspensivo. Tá? Então, como regra, nós não podemos utilizar o cumprimento provisório de sentença, porque de regra, segundo o artigo 1022, a apelação ela tem efeito suspensivo. Agora, o parágrafo 1º do artigo 1022, ele vai trazer as hipóteses que uma apelação não tem efeito suspensivo. Tá? As hipóteses do parágrafo 1º do artigo 1022 trazem quando a apelação não tem efeito suspensivo. E aí, nesse caso, você já pode dar início ao cumprimento provisório de sentença. Tá? Nas hipóteses, basicamente, do artigo... Estou falando 1022, é 1012, ó, minha cabeça. É 1012, tá? Com base no artigo 1012. Desculpa, 1012. A apelação terá efeito suspensivo, é 1012. 1022 é embargos de declaração, tá? 1012. Parágrafo 1º traz quando uma apelação não tem efeito suspensivo. Então, se ela não tem efeito suspensivo, eu posso dar início aí ao cumprimento provisório de sentença, isso como regra, porque eu vou explicar para vocês não vou falar exceção, porque senão vocês vão arrepiar por aí, né? Mas as peculiaridades eu trago daqui a pouco, tá? Então, aqui a gente falou sobre o recurso em segundo grau, tá? Só que eu posso ter
um cumprimento provisório de sentença não só no segundo grau, tá? É cabível o cumprimento provisório de sentença quando ainda não tem o trânsito em julgado. E aí a gente pode pensar também em RESP, em recurso especial, ou em RE, em recurso extraordinário, que também aí, quando estiver lá nos tribunais superiores em Brasília, ainda assim seja cabível esse cumprimento provisório de sentença. Então aqui eu vou fazer mais uma perguntinha. Como regra, o RESP tem efeito suspensivo? Como regra, os recursos aos tribunais superiores, recurso especial e recurso extraordinário, não possuem efeito suspensivo. Eles são recebidos apenas no efeito devolutivo. Então é muito mais fácil a gente ter um cumprimento provisório de sentença quando o nosso recurso daquela sentença ele está lá nos tribunais superiores. Tá legal? Já expliquei o cumprimento provisório em segundo grau e também em terceiro grau. Tá? Mas lembra que é cabível, que é possível que um RESP tenha efeito suspensivo. É possível, desde que comprovados alguns requisitos legais. Tá? E rememorem que a discussão fática ela termina no segundo grau de jurisdição. Tá? Por quê? Porque os tribunais superiores, né, de acordo com a súmula 7 do STJ, eles não discutem mais matéria de fato, eles só discutem matéria de direito. Legal? No Código passado, pessoal, o termo não era cumprimento provisório de sentença. O termo era execução provisória. E aí o novo código, né, na verdade o código de 2015, que não é mais tão novo assim, ele veio e alterou a nomenclatura para cumprimento provisório de sentença. E isso aqui foi de uma técnica muito alta. Por quê? Porque não é a execução que é provisória, tá? É o cumprimento de sentença que é provisório. Ou seja, o procedimento ele é definitivo. O que é provisório é o título. Anotem, o que é provisório é o título executivo, não é o procedimento. O procedimento ele é feito de uma forma imutável, tá? Inclusive a gente vai ver que incide várias regras do cumprimento definitivo de sentença no cumprimento provisório de sentença, como por exemplo multa e honorários. Mesmo sendo cumprimento provisório, eles são cabíveis, porque o que é provisório é o título. Tá? É a sentença, é o título executivo que é provisório. E ele é provisório por quê? Porque ele ainda não operou o trânsito em julgado. Né? Como essa sentença ainda não transitou em julgado, o título ele não é definitivo, ele é provisório. Mas o cumprimento dele ele é de uma forma imutável. E eu não vou falar definitivo para vocês não confundirem. Tá legal? Pegaram isso? Conseguiram entender que o que é provisório é o título e não o procedimento? Anotem isso. O que é provisório é o título. É o título executivo que é provisório. Tá? Não é o procedimento. É o título. Tá? Porque o procedimento de cumprimento provisório converte-se em cumprimento definitivo quando se opera o trânsito em julgado. Não preciso começar de novo. Tá? Então o procedimento ele é definitivo. O que é provisório é o título, que é a sentença. E ela é provisória por quê? Ela é provisória por quê? Coloca essa pergunta aí. E é provisório por quê? Por que é provisório? Porque não transitou em julgado. Só por isso. Porque não transitou em julgado. Por isso ele é provisório. Tá? O procedimento é definitivo. O título é provisório. Isso vai fazer sentido para vocês já já. O procedimento é definitivo. O título é provisório. Artigo 520. O que é importante aqui? Ó? O cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso. Olha que está no conceito. Ó. No conceito não, né? Na verdade do artigo, que pode ser o conceito legal também. Desprovido de efeito suspensivo, será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. Olha aí, por que o procedimento é definitivo? Porque ele, inclusive, é realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, tá? Sujeitando-se ao seguinte regime. Então,
O cumprimento provisório de sentença significa que o título é provisório, não o procedimento, até porque o caput do artigo 520 nos traz que esse procedimento será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, tá? Sujeitando-se ao seguinte regime. Aí a gente vai para o inciso 1, né? Corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Inciso 1 do artigo 520, tá? Nesse inciso, no inciso 1 do artigo 520, nós temos a responsabilidade objetiva do exequente. Anotem aí. Responsabilidade objetiva do exequente está presente no artigo 520, inciso 1. O que isso quer dizer? Isso significa que, exequente, você pode sim dar início dar início a um cumprimento de sentença, mesmo com a sentença não tendo sido transitada em julgada. Você já pode começar, se você quiser. Mas vocês concordam comigo que ainda tem o risco de essa sentença ser alterada, de essa sentença ser reformada, né? De essa sentença ser anulada? Enfim, ainda tem esse risco. Por quê? Porque o processo não transitou em julgado. Por isso que o nosso título é provisório. E é facultado ao exequente, né, a parte que ganhou a causa até então, dar início ao cumprimento provisório e não esperar esse trânsito em julgado, até porque pode demorar muito tempo a fase recursal, principalmente nos tribunais superiores. Tá? Então o exequente pode sim dar início a esse cumprimento provisório, mesmo sem o trânsito em julgado. Beleza. Mas, exequente, se você quiser começar, você pode começar. Agora, você é responsável objetivamente pelos danos que você causar ao executado se essa sentença for reformada. Tá? Se essa sentença for reformada, você é objetivamente responsável. E o objetivamente responsável significa a desnecessidade de provar culpa ou dolo. De modo que só é dado ao executado, nesse caso, que teve a sentença revertida, ele só precisa provar a ação, que no caso foi o início do cumprimento provisório de sentença, o dano que ele teve e o nexo de causalidade entre os dois. E aí ele já vai conseguir responsabilizar esse exequente por essa execução provisória. Tá? Adiante então, com um exemplo. Tá? Exemplo. Começo o meu cumprimento provisório de sentença. O meu recurso o recurso do réu, né, ainda está pendente de análise. Então, o recurso do réu ainda está pendente de análise e eu, como autor, e que ganhei, né, uma sentença de procedência, eu vou lá e dou início a esse cumprimento provisório de sentença. Ocorre que essa sentença é reformada no segundo grau já. Ela foi reformada e transitou em julgado. Ou seja, o que antes era procedente virou improcedente. Então, esse cumprimento provisório de sentença, ele tem que cair, né? Por quê? Porque não tem mais título, certo? O título que tinha caiu, né? E esse réu, que anteriormente tinha perdido em primeiro grau, mas que ganhou em segundo grau, ele teve prejuízos. Como, por exemplo, é uma empresa que faz contratos internacionais, uma empresa de tecnologia, e ele estava fazendo uma parceria, sei lá, com a Apple. Tá? Ele tinha uma tecnologia muito, muito boa. E a Apple, por ser altamente responsável, digamos assim, ela faz uma busca em todos os tribunais no país para saber se aquela empresa com a qual ela está transacionando tem alguma dívida judicial. E ela vai lá e constata que essa empresa que tinha perdido em primeiro grau, aonde começou um cumprimento provisório de sentença, que tinha esse cumprimento provisório aí de sentença. E a Apple vai lá e não faz esse negócio com ela, por causa desse cumprimento provisório de sentença. E aí,
Se essa empresa consegue reverter, ou seja, ela ganha em segundo grau e essa sentença vira de improcedência, esse título executivo, ou melhor, esse cumprimento provisório de sentença, ele foi feito à toa, ele não poderia ter sido feito, certo? E o executado teve prejuízos com isso, né? Ele perdeu um contrato milionário com a Apple. Então ele pode pedir perdas e danos para o exequente, e o exequente é responsável objetivamente pelos danos causados, tá? Em decorrência desse cumprimento provisório de sentença. Legal? Então, responsabilidade objetiva está lá no inciso 1. E a gente vai falar do inciso 2 agora, que é basicamente a consequência que eu já expliquei antes, né? Fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução. Ou seja, o cumprimento provisório fica sem efeito, tá? Restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. Agora, nesse caso do inciso 2 aqui, a gente puxa o parágrafo 4º. Olha o que diz o parágrafo 4º. A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso 2 não implica o desfazimento de transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real, eventualmente já realizado, ressalvando-se sempre o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. Muita atenção aqui agora, muita atenção, tá? Olha só, o parágrafo 4º do artigo 520, ele vai dizer que, ou melhor, vou começar do inciso 2 e eu puxo o gancho para o inciso 4, tá? Me acompanhe. O inciso 2 do artigo 520 do Código de Processo Civil, ele vai trazer o cumprimento provisório de sentença, que quando essa sentença for reformada, ou seja, esse título for reformado, as partes retornam ao status quo ante, ou seja, ao status anterior ao cumprimento provisório de sentença. E o parágrafo 4º do mesmo artigo 520 vai dizer que o desfazimento, né, ou melhor, a restituição ao estado anterior, ela não implica o desfazimento de transferência de posse ou de alienação. Ou seja, se eu tive um leilão, uma asta pública no cumprimento provisório de sentença e um terceiro veio e adquiriu esse imóvel, tá, que eu expropriei no cumprimento provisório de sentença, ele não retorna, esse imóvel não retorna à propriedade do executado, porque aí eu estaria prejudicando terceiros, tá? Então, se eu fizer uma alienação de uma propriedade, né, de uma propriedade de um bem móvel ou de um bem imóvel num cumprimento provisório de sentença, ela não retorna ao patrimônio do executado se essa sentença, né, que é um título provisório, for reformado, tá? Isso vai acarretar uma perdas e danos. Eu vou falar do inciso 4, que vai fazer mais sentido para vocês agora, tá? Que a gente pega esse gancho e fala do inciso 4. Ó, o levantamento do depósito em dinheiro e a prática de atos, de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, olha isso aqui, ó, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Então esse aqui é um grande diferencial do cumprimento provisório para o cumprimento definitivo de sentença, tá? Qual que é a grande diferença? No cumprimento provisório de sentença, se eu quero praticar qualquer ato de expropriação, ou seja, um ato que vai tirar qualquer bem do patrimônio do executado, por exemplo, um levantamento de penhora via bacinjude, uma asta pública de um bem imóvel, um leilão de um bem imóvel. Se eu quiser expropriar qualquer bem do patrimônio do executado, o exequente deve prestar uma caução. O que é uma caução? É uma garantia.
E por que essa garantia? Justamente porque o título é provisório. E sendo o título provisório, ele ainda é possível de reforma, tá? Então, nesse sentido, a gente, para que tenha essa expropriação, esse leilão, essa asta pública, o exequente tem que prestar uma caução. Então, voltando ao exemplo e puxando o gancho do parágrafo 4º, caso o exequente queira fazer um leilão de um bem imóvel, ele pode. Mas se esse leilão desse bem imóvel, que não é um bem de família, né, ele vale lá 500 mil, ele tem que prestar uma caução de 500 mil, tem que dar uma garantia, tá, de 500 mil reais também, tá, ou em valor equivalente. Por quê? Porque se essa sentença for reformada, eu não tenho como retornar esse imóvel ao patrimônio do executado. E aí eu faço o quê? Pego essa caução e já dou para o executado. E aí ele não vai ter um prejuízo de imediato. Ah, professor, mas ele perdeu um imóvel, né? Sim, ele perdeu um imóvel. Essa execução, a gente poderia vir aqui e alegar o princípio da menor onerosidade. Então o executado pode vir aqui e falar, não vende minha casa, não penhore, não faça uma asta pública da minha casa no lago, tá aqui o dinheiro. Poderia ter feito isso, não fez, deixou ir para a asta pública, foi vendido, agora você se contenta com o dinheiro que foi depositado via caução pelo exequente. Tá? Então esse aqui é um ponto muito importante. Anota que para atos que dependam de transferência de posse ou de propriedade, dependem de caução. Pode ser uma caução real ou uma caução fidejussória. Caução real, ela é fundada em um direito real. Exemplo, propriedade. Eu vou expropriar esse imóvel do executado e estou dando aqui um imóvel que eu tenho como caução, tá? Então pode ser uma caução real ou pode ser uma caução fidejussória, tá? A caução fidejussória, ela é fundada em obrigação pessoal, tá? Que é um exemplo, fiança. Eu posso pegar um fiador, né? Se o juiz tem que aceitar. Tudo isso o juiz tem que aceitar, tá? Eu posso pegar um fiador, tá? Para, por exemplo, caso esse título seja reformado e esse cumprimento de sentença caia, tá? Eu como exequente sou objetivamente responsável. Se eu não consigo ressarcir o executado pelos prejuízos que ele teve, eu tenho um fiador para vir e ressarcir os prejuízos que o executado teve. Tá? Então, esse é o cenário do inciso 2 com o parágrafo 4º com o inciso 4. Na caução fidejussória, naquela caução fundada em direito pessoal, que eu posso ter um fiador, pode o próprio exequente ser o fiador? Prevalece que o exequente não pode ser o seu fiador. Não pode. Por quê? Porque ele já é responsável objetivamente pelos danos que ele causar, não é? O inciso 1 do artigo 520 diz que ele responde objetivamente. Então ele já vai ser responsável. Não tem como ele ser fiador dele mesmo. Certo? Próximo que falta a gente falar é o inciso 3. Se a sentença objeto do cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta parte fica sem efeito a execução. Então aqui, quando, por exemplo, nós temos uma reforma parcial, digamos que ele está executando lá 10 mil, 5 de danos materiais e 5 de danos morais, tá? E a parte recorre, o réu recorre e consegue modificar essa sentença apenas em relação aos danos morais, tá? E aí ele ainda deve os danos materiais. Então os danos morais caem, ficam os danos materiais de 5 mil. Então o cumprimento de sentença prossegue apenas em relação aos 5 mil dos danos materiais. Vamos para os parágrafos.
Parágrafo 2º. Deixa eu explicar um negócio para vocês antes. A gente vai aprender na próxima aula, quando eu for explicar para vocês o cumprimento definitivo de sentença, que a gente vai aprender o quê? Ó, começa o cumprimento de sentença, tá? O executado, ele é intimado para pagar em 15 dias. Se ele não paga, abre-se mais 15 dias para ele apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, que é a defesa no cumprimento de sentença, tá? E aí, se ele não paga, então abre-se o prazo para defesa e acresce 10% de multa e acresce-se 10% de honorários. Então, não pagou no cumprimento definitivo, não pagou, começa 15 dias para apresentar a defesa, o débito que era, por exemplo, de R$2.000 passa a ser de 2.400. Porque eu já insiro 10% de multa e 10% de honorários. Fechou? Entenderam isso? Isso existe no cumprimento provisório de sentença? Essa multa e esses honorários? Sim, existe, tá? Então, mesmo no cumprimento provisório, eu tenho multa e honorários de 10% cada se a parte não efetuar o pagamento no prazo. Professor, mas por que o cumprimento é provisório? Ele vai ter uma multa? Sim, óbvio, porque se ele não tem uma punição, ele não vai pagar mesmo. Ah, é provisório. Não, por isso que eu falei que o cumprimento é definitivo, o procedimento é definitivo. A única coisa que é provisória é o título, que é uma sentença, que além de estar pendente de confirmação em segundo ou em terceiro grau. Tá? Então o título ele é provisório. O procedimento é definitivo. Por isso que incide multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, caso não seja feito o pagamento no prazo de 15 dias do cumprimento provisório de sentença. Tá? E incide tanto multa quanto honorários. Professor, o executado pode apresentar defesa no cumprimento provisório de sentença? A resposta é afirmativa. Sim, ele pode apresentar defesa no cumprimento provisório de sentença, tá? E se ele não apresenta defesa, ele perdeu o prazo, tá? Por quê? Porque o procedimento ele é definitivo, tá? O que é provisório é o título, tá? Então eu tenho tanto a possibilidade de apresentação de defesa no cumprimento provisório de sentença, quanto a incidência de multa e honorários de 10% cada no cumprimento provisório de sentença, da mesma forma como a gente tem no cumprimento definitivo de sentença. Aonde está isso, professor? Está aqui, ó. Parágrafo 1º. No cumprimento provisório, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do artigo 525. Ou seja, segue a mesma regra do cumprimento definitivo. Tá? Parágrafo 2º. A multa e os honorários a que se refere o parágrafo 1º do artigo 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. Então, eu tenho multa, tenho honorários de 10% cada, que eu vou ensinar para vocês na próxima aula, com mais detalhes, bem que eu já expliquei basicamente tudo aqui, e também cabe a impugnação ao cumprimento de sentença, que é a defesa de um cumprimento de sentença. Vamos falar do parágrafo 3º aqui, ó, tá? Olha o parágrafo 3º. Vamos lá, comigo, no exemplo. Temos uma sentença de procedência em primeiro grau, onde o réu foi condenado ao pagamento de R$10.000 em sede de indenização por danos materiais para o autor. 10.000, sentença de procedência, primeiro grau. O réu apresenta o seu recurso, recurso de apelação para o segundo grau, e esse recurso ele é recebido sem efeito suspensivo, tá? Porque, por exemplo, tinha lá uma tutela provisória e, portanto, esse recurso foi recebido sem efeito suspensivo. O autor que ganhou no primeiro grau inicia o cumprimento provisório de sentença. Iniciando o cumprimento provisório de sentença, o executado ele vai ser intimado na pessoa de seu advogado para
pagar o cumprimento provisório de sentença, né, que é uma obrigação de pagamento de quantia de R$10.000, ele é intimado para pagar. O executado vai lá no prazo de 15 dias e paga os R$10.000, tá? Ele paga. Por quê? Porque ele não tem multa de 10%, não tem honorários de 10% e ele não fica com essa dívida pendente. Então ele vai lá e deposita em juízo, certo? Os 10 mil. Perguntinha: o que acontece com o recurso interposto pelo réu executado em segundo grau se ele pagou o cumprimento provisório de sentença? O que acontece com esse recurso? O que acontece com o cumprimento provisório? Tá? Quais são os próximos passos? Ó, eu tenho um recurso, tá? Eu tenho um recurso. Na verdade, eu tenho uma sentença que foi recebida sem efeito suspensivo. O autor começou o cumprimento provisório, mas o réu recorreu, lógico, né? Senão ela teria transitado em julgado já. E aí, intimado para o cumprimento provisório, o réu vai lá e paga. O recurso permanece ao arquivo processo, arquiva o cumprimento de sentença e acabou porque ele já pagou. Para responder essa pergunta, parágrafo 3º. Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. Tá? Então, nesse caso, a nossa resposta está no parágrafo 3º do artigo 520. Tá? Ele não é prejudicado o seu direito, né, de discutir isso em segundo grau, né, só porque ele pagou o cumprimento provisório de sentença. Não é um ato incompatível com o recurso dele. O recurso dele ainda merece e vai ser julgado. Não é porque ele depositou o pagamento no cumprimento provisório que ele não vai ter o seu recurso apreciado, tá? Então, sim, o seu recurso ainda vai ser apreciado, tá? Então, o recurso, o trâmite recursal prossegue-se da mesma forma. E o que acontece daí aqui embaixo, em primeiro grau, no cumprimento provisório de sentença? Bom, esse dinheiro vai ficar consignado em juízo, tá? Caso o exequente pretenda levantar esse dinheiro, sacar esse dinheiro, o que ele tem que fazer? Prestar uma caução idônea. Ele presta uma caução e aí ele pode levantar esse dinheiro, que foi o que nós vimos agora há pouco, né? No inciso 4 do artigo 520. Certo? Então, o recurso não é prejudicado, ele vai ter o seu recurso julgado e ele simplesmente paga para se isentar da multa e dos honorários de 10%. 100 mil a dívida. Se eu não pago no prazo, ela vira 120 mil de dívida. Por quê? Porque aumenta 10 de honorários e 10 de multa. O parágrafo 5º aqui, ó, só para fechar, ele vai falar que o cumprimento provisório de sentença que com essa obrigação de fazer, não fazer ou de entregar coisa se aplica ao que couber neste capítulo e tudo que é do cumprimento provisório se aplica ao cumprimento definitivo, com as peculiaridades. Pessoal, com isso eu termino a explanação de hoje. Tchau, pessoal. Até!